Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos entoar louvores a Ti. E te pedimos agora que o Senhor abra nossos corações e nossas mentes para receber a Tua palavra. Que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para que possamos receber a palavra que vem do alto. Retira de nós qualquer tipo de distração ou preocupação que venha roubar a nossa atenção naquilo que é mais importante nesse momento, que é ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria mais uma vez dar boas-vindas, se você está visitando a Igreja do Redentor, dizer que é uma alegria receber você aqui. E hoje nós vamos dar continuidade. Felizmente, por conta das quedas de energia, tivemos um problema técnico, então a projeção só está desse lado. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Atos. Nós tivemos uma pausa aí de 2 semanas na nossa série por conta de 2 pregadores convidados, né, em decorrência da nossa viagem missionária que nós tivemos aí nos últimos dias. E hoje nós estamos retornando à nossa série de mensagens no livro de Atos, que tem como tema Igreja em Movimento. Para a gente retomar, eu quero primeiro pedir que você já deixe a sua Bíblia aberta no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Mas eu queria começar esse sermão pedindo para você imaginar uma fogueira acesa. A gente teve ontem nossa festa da roça. Hoje em dia não é muito comum mais ver fogueiras em festas típicas dessa época do ano, mas por muito tempo a fogueira se torna um elemento central nesse tipo de festa. Talvez por conta desse tipo de festa ter origem no interior do Brasil e ser nessa época do ano, que é a época do inverno, a fogueira é uma prática comum. E a fogueira, ela tem como objetivo aquecer, além de iluminar. Eu estava num local frio há algumas semanas atrás, para algumas reuniões, e lá tinha um espaço, né, para uma lareira, tipo uma lareira a céu aberto. E era interessante que o clima estava bem frio, e todo mundo se achegou ali, para perto da fogueira, para ficar conversando, porque estava muito mais confortável diante do clima frio daquele local onde eu estava. Mas uma das consequências de estar perto de uma fogueira é você sair defumado. Foi assim que eu saí ontem. Afinal de contas, eu que fiquei ali, depois com a ajuda do Diego, comandando a churrasqueira na barraca do churrasquinho da nossa festa. A gente ficou ali trabalhando, cadê? O Gilmar não está aí hoje, viajou, o Gilmar também, enfim, a gente estava lá, Edna, a gente trabalhando ali na churrasqueira, chegou em casa como ontem, Diego? Defumado, certo? E é assim que a gente fica quando a gente está perto de uma fogueira. Mas apesar do cheiro de fumaça que você fica quando você está próximo de uma fogueira, a fogueira ela te traz o calor necessário em noites de frio, quando você está ao ar livre. Imagine uma fogueira num ambiente desse, num campo aberto, numa praça, num dia de inverno, não nesse inverno como do Rio de Janeiro, mas locais onde, de fato, o frio chega. Diante de uma fogueira, em um local assim, o que vai acontecer? Pessoas se aproximam para se aquecer, para conversar, para se sentir viva. Mas enquanto algumas podem ser atraídas pelo calor, outros podem olhar para essa mesma fogueira e reclamar da fumaça. Alguns se encantam pela luz e pelo calor do fogo. Outros reclamam do incômodo da fumaça. A mesma fogueira que aquece e ilumina incomoda outros. A mesma presença que acolhe também confronta. E o Evangelho é essa fogueira. Onde Jesus é proclamado com fidelidade, 2 efeitos sempre acontecem: bênção para os humildes e desconforto para os orgulhosos.
graça para quem se rende e escândalo para quem se exalta. Essa é a verdade. Essa é uma verdade que temos visto ao longo da nossa série de mensagem no livro de Atos. Nos capítulos anteriores, recapitulando, já que a gente deu essa pausa de 2 semanas, nós vimos curas, nós vimos conversões, nós vimos generosidade radical por parte de crentes, mas também nós vimos mentiras, julgamentos, perseguição. E a partir do versículo 12 do capítulo 5, entramos num novo momento da história da igreja primitiva. A oposição não é mais interna, como no caso de Ananias e Safira, como vimos no último sermão da série Igreja em Movimento. Agora ela é também externa. Vem das autoridades religiosas, das estruturas de poder. E essa oposição, ela cresce, ela se intensifica. Mas aqui nós também vemos algo muito glorioso. Quanto mais oposição, mais coragem. Quanto mais sofrimento, mais alegria. Como disse o pastor Tony Merida em seu comentário no livro de Atos, ele cita um missionário amigo dele, quando ele diz o seguinte, relatado por um missionário aos muçulmanos, amigo dele, diz o seguinte: encontrei irmãos ex-muçulmanos que, mesmo sendo espancados por causa de sua fé, continuam conduzindo pessoas a Cristo. Tony Merida diz que isso é desafiador, mas também é encorajador. E essa passagem que nós vamos ler, a partir do versículo 12 de Atos 5, nos mostra que ser fiel a Jesus significa aceitar algumas coisas. Aceitar que algumas pessoas serão curadas pelo poder de Jesus. Outras vão se levantar contra você. Mas no final você vai encontrar uma alegria que o mundo não pode dar e nem pode tirar. E hoje nós vamos caminhar juntos em alguns versículos, para ser mais exato, 30 versículos, observando 3 efeitos inevitáveis de um ministério fiel ao Evangelho. Repetindo, 3 efeitos inevitáveis de um ministério fiel ao Evangelho. E eu convido você a refletir comigo, de forma honesta, a partir dessa reflexão. Voltando à imagem da fogueira, você está mais próximo da fogueira ou mais incomodado com a fumaça? Você tem vivido como alguém aquecido pelo Evangelho ou como alguém tentando apagar a chama para tentar ter paz com o mundo? Vamos ler junto, do versículo 12 ao 16, nesse momento, a palavra de Deus diz assim, Atos 5, versículo 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. A primeira verdade que nós vemos aqui, das 3 que eu mencionei, é que o Evangelho abençoa os pobres de espírito. Essa é a primeira lição, esse é o primeiro tópico que nós podemos tirar nesses primeiros versículos. O que está acontecendo aqui? Os milagres que estavam acontecendo, eles eram uma forma, assim como Jesus realizou o milagre, que testificaram a sua divindade, que testificaram
a sua autoridade. Quando os apóstolos realizavam milagres, eles também tinham como objetivo autenticar a autoridade apostólica, espiritual daqueles homens. E é interessante porque depois do episódio de Ananias e Safira, que revelou um problema interno, agora Lucas, autor do livro de Atos, nos mostra um retrato da igreja cheia do Espírito. A igreja abençoando a cidade. E observe, não é por uma estratégia de marketing, nem por uma campanha de poder político ou influência religiosa. A bênção de Deus aqui flui porque o evangelho está sendo vivido com poder, compaixão e fidelidade. Mais uma vez, permita citar o pastor Tony Merida, quando ele chama a atenção para algo fundamental. Escrevendo no seu comentário no livro de Atos, ele diz o seguinte: o ministério dos apóstolos está ecoando o ministério de Jesus. Ou seja, assim como o ministério de Jesus foi marcado por milagres, por cura, por alcançar os pobres de espírito, assim como Jesus curava os doentes e libertava os oprimidos, agora os apóstolos, os discípulos de Jesus fazem o mesmo. Mas não é sobre milagres. É sobre quem está sendo abençoado e quem está sendo glorificado através desses milagres. O texto diz que eram homens e mulheres, pobres, doentes, atormentados, aqueles que precisavam de ajuda. Lucas descreve um movimento de fé e cura entre aqueles que sabem que não têm nada a oferecer. O que aquelas pessoas tinham a oferecer a Deus? Apenas a sua dor e o seu desespero. Eram pessoas pobres, e não no sentido material somente, mas eram pessoas que, diante das suas necessidades, não tinham nada a oferecer a Deus, a não ser as suas demandas, as suas dores, as suas fraquezas. E isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus nos ensina, que felizes são os pobres de espírito. Aqueles que se achegam a Deus reconhecendo que não tem nada a oferecer a Deus a não ser as suas debilidades. Lucas descreve um movimento de fé que representa a salvação. Isso nos leva a perguntar. Você vem a Jesus como um pobre de espírito? Como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5,3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que é curioso? Uma vez eu ouvi uma expressão muito interessante, dizendo que a maioria de nós não se considera realmente um pobre de espírito. A gente vem a Deus como um classe média do espírito. Mas como assim? Porque a gente se chega a Deus da seguinte forma: eu me viro sozinho, eu sou autossuficiente, mas uma ajudinha de Deus é sempre bem-vinda. Ou seja, eu não sou pobre de espírito, sou classe média, eu me basto, mas uma ajudinha é sempre bom. Ou então, eu me achego a Deus como um classe média do espírito, pensando o seguinte: eu sou uma boa pessoa, eu só preciso de um empurrãozinho espiritual. Afinal de contas, eu sou um cidadão de bem. Mas, se Deus pode ajudar, melhor ainda. Ou pior, nós nos achegamos a Deus com aquele maldito espírito de comparação. Eu não sou tão mal quanto outros por aí. Afinal de contas, sempre tem alguém pior do que a gente. E a gente nunca se compara com o melhor. Para confortar o nosso ego, a gente se compara com o pior. Mas o evangelho não é uma dose extra de força para aqueles que são fortes,
O evangelho é vida para mortos, é perdão para culpados, é cura para quebrados. Se você não se vê como alguém desesperadamente necessitado da graça de Deus, você ainda não entendeu o evangelho. Veja o contraste no versículo 13. O texto diz que ninguém se ousava juntar a eles, embora o povo elogiasse. Isso aponta que alguns se afastavam por medo, outros se aproximavam por fé. Alguns respeitam a igreja de longe, outros se unem a ela de coração. E onde você está? Lembra da fogueira? Você está sendo atraído pela luz e pelo calor? Ou está sendo afastado pela fumaça? Qual é a sua postura? Você observa a igreja, você observa a fé dos outros como se assistisse um documentário sobre algo bonito, mas distante. Poxa, que coisa linda é a igreja, mas eu não quero me envolver. Ou você está na caminhada com Jesus como parte do povo que vive junto, que ama junto, que serve junto, que sofre junto. A igreja de Atos tocava os marginalizados, atraía os pobres, curava os doentes, expulsava o mal. E nós? Será que nossa igreja hoje está tão cheia do Espírito que os necessitados, eu não estou falando só do aspecto social, financeiro, mas os pobres de espíritos, os pecadores, os caídos, os quebrados pelo mundo, eles se sentem que os necessitados, será que a nossa igreja está tão cheia do Espírito que esses necessitados do bairro desejam se aproximar a nós? Ou será que nós nos tornamos um clube religioso para quem já se acha bom bastante? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. O evangelho sempre começa nas margens. É com os quebrados, com os frágeis, com os esquecidos, que o reino de Deus se mostra ainda mais poderoso. Se lembra do apóstolo Paulo, nós vamos ver a sua história no decorrer dessa série. Era alguém que perseguia os cristãos, era alguém que participava da morte de crentes, mas é alguém que foi transformado, e a partir da sua transformação, o seu testemunho se tornou ainda mais poderoso. E todos nós conhecemos alguém assim. Será que você não conhece alguém assim? Alguém sem esperança, alguém excluído, alguém quebrado por dentro. E se você conhece, o que está faltando para você ir até essa pessoa com o evangelho? Não com superioridade, não como um salvador, mas como alguém que também foi curado. Como alguém que já esteve deitado na maca, esperando por misericórdia. E agora anda, não porque é forte, mas porque foi tocado pela graça de Deus. Voltando ao texto, eu gostaria de ler agora, a partir do versículo 17, vai ser uma leitura um pouco mais longa, vamos caminhar até o 40. O texto diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo de todas as palavras desta vida. Tendo visto isto, ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viram a ser isto. Neste momento, alguém chegou
Chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com doutrina de vocês, ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas desses fatos. Nós, o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado com o que vocês vão fazer a esses homens, porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito mais importante, ao qual juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. Nesse segundo bloco que nós lemos, nós aprendemos uma segunda lição, que o Evangelho confronta os orgulhosos. E esse texto deve nos levar a perguntar por que o Evangelho provoca raiva nos orgulhosos. O Evangelho provoca raiva aos orgulhosos, porque o Evangelho confronta quem quer manter o controle. Porque a mensagem do Evangelho nos mostra que nós não temos o controle de nada. No verso 17 diz que eles estavam cheios de inveja. A oposição que os apóstolos sofreram não era por desacordo doutrinário apenas. Era por ciúmes. Era por conta do poder ameaçado. Era por conta da popularidade deles que estava em risco. Os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, nem em anjos, agora se veem diante de dois escândalos. O primeiro deles, eles não acreditavam em ressurreição, e os apóstolos estavam pregando sobre o quê? Sobre a ressurreição. Segundo, aqueles homens céticos em relação a questões espirituais estavam diante do fato de que anjos estavam libertando presos. Uma ironia, com certeza. Aqueles homens que negavam o mundo espiritual foram desmascarados exatamente pelo mundo espiritual. Esse é o ponto do Evangelho. O Evangelho, de alguma forma, expõe. E ele expõe aqui o quê? Ele revela a impotência dos sistemas religiosos desse mundo. A impotência dos políticos, dos sistemas políticos, das ideologias. De todos desses sistemas humanos que tentam manter a aparência, de tentar vender a ideia de serem salvadores. Isso deve nos levar a perguntar por que existe ainda hoje tanta resistência ao Evangelho.
Ainda hoje o evangelho é escandaloso. E ele não deve ser escandaloso por ser violento. O evangelho não é violento. O evangelho, ele é escandaloso porque é gracioso demais e verdadeiro demais. Ele confronta o orgulho intelectual. Para os intelectuais desse mundo, que fundamentam sua segurança nisso, o evangelho diz: você é tão racional, não é tão racional quanto pensa, você precisa de fé. Ele confronta o orgulho social, que ele diz para o orgulhoso, do ponto de vista social: você não é tão bom quanto você pensa, você precisa de arrependimento. Aqueles que se orgulham serem cidadãos exemplares, pessoas de bem, mas que não se veem como pobres espiritual, o evangelho diz isso. Você não é tão bom quanto pensa, você precisa de arrependimento. As suas boas obras não me impressionam. Deus diz isso para o orgulhoso social. Na verdade, as suas obras, como diz o profeta Isaías, são como trapos de imundície. O evangelho confronta o orgulhoso religioso. Para aquele que nutre orgulho religioso, o evangelho diz: suas obras não te salvam. Você precisa de um Salvador. E é por isso que muitos odeiam o evangelho. Mesmo quando ele cura, salva e transforma. Observe, a obra realizada por aqueles homens, pelos apóstolos, por onde eles passavam, havia cura, havia libertação. Não precisa ser crente, não precisa crer em Jesus para ver benefício, para ver virtude em alguém que está doente sendo curado. Não é verdade? Quando nós vemos isso, nós podemos fazer um paralelo, porque até hoje cristãos, instituições cristãs, são atacadas, não por fazer o mal, mas por fazer o bem, em nome de Jesus. Eu conheço uma igreja que tem um centro de apoio a grávidas, que não tem condições, dando apoio material, social, até mesmo aquelas mulheres que estão pensando em cometer um aborto. Então, essa igreja ela sustenta um centro de apoio a esse tipo de grávida. E é interessante que aonde ela está, esse centro de apoio está, ele enfrenta a oposição. Abrigos cristãos para moradores de rua, dependentes químicos, por vezes são alvo de ódio. ONGs cristãs, tudo isso incomoda. E tudo isso acontece porque essa oposição revela que a cultura moderna ela está nua. As pessoas resistem, assim como eles resistiam, eles se colocavam em oposição ao evangelho, mesmo aqueles homens fazendo o bem. Hoje nós ainda vemos isso. Isso deve nos perguntar se de alguma forma nós não estamos resistindo ao evangelho sem perceber. Eu te pergunto, você já se pegou ressentido com sucesso espiritual, sucesso entre aspas, espiritual de alguém? Você já sentiu inveja de alguém que é usado por Deus de um jeito que você não é? E sua inveja foi tanta que você chegou até a desejar que alguém fracassasse só para você se sentir melhor com a sua própria mediocridade espiritual? A inveja é como um cupim na alma. Ela corrói, mas corrói silenciosamente. E se não for tratada,
ela leva ao endurecimento do coração contra Deus e também contra os nossos irmãos. E é interessante que no verso 29 traz um tema central, que é a desobediência civil. Quando o Evangelho e o Estado entram em conflito. Os apóstolos aqui estão diante do Sinédrio, uma espécie de supremo tribunal religioso daquela época. E é interessante que eles não fazem protesto, não levantam cartazes, não gritam. Eles apenas continuam pregando o Evangelho com ousadia e com respeito. Não podemos ignorar que a obediência civil é parte da vida cristã. Mas a fidelidade a Deus vem em primeiro lugar. Textos como Romanos 13, Tito 3, 1 Pedro 2, todos eles nos ensinam a submissão à autoridade. Mas quando a lei dos homens exige que neguemos a missão de Deus, a proclamação do Evangelho, então o cristão deve obedecer a Deus e aceitar as consequências da perseguição. Apenas um adendo. Aqui está falando da proclamação do Evangelho, da missão de Deus, que nós fazemos parte. Então, não transforme outras coisas em missão de Deus para justificar uma eventual perseguição que você esteja sofrendo. Seja essa perseguição ou essa causa sua justa ou não. Não use Deus como canal de persuasão. Mas saiba que Deus espera que seus filhos aproveitem todas as oportunidades para pregar o Evangelho, independente das circunstâncias e das consequências que isso pode nos levar. O que Pedro faz diante da perseguição? Ele continua pregando, com respeito e com clareza. Ele diz: Jesus foi morto por vocês, Deus o ressuscitou, ele é exaltado como Salvador e Senhor. E ele conclui dizendo: arrependam-se para receber o perdão do Espírito Santo de Deus. Ele não usa o púlpito da perseguição para se vitimizar, mas para evangelizar. Eles não se defendem, eles anunciam Jesus. Aí eu te pergunto, você está disposto a perder para obedecer? Gamaliel tenta acalmar os ânimos com sabedoria política ali naquele tribunal, mas mesmo assim os apóstolos são açoitados e ainda assim continuam pregando, não por teimosia, mas por convicção de que vale a pena perder tudo por causa do nome de Jesus. Aí eu te pergunto, você está pronto para isso? Por fidelidade a Deus, em algum momento ser mal interpretado, ser rejeitado, ser cancelado, é a palavra, a expressão da moda. Pronto para pregar o Evangelho, mesmo quando isso custa o seu conforto, seu status, sua paz. O Evangelho não pede licença para mudar a sua vida, ele entra, desorganiza seu orgulho e coloca Jesus no centro. Esse é o Evangelho de Jesus. Voltando para o texto, versos 41 e 42, a palavra de Deus diz assim: e eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar que Jesus é o Cristo. Observe no verso 41. Eles se retiraram alegres do Sinédrio, por serem considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. A terceira e última lição que a gente tira desse texto é que o Evangelho fortalece os seus discípulos. Os discípulos de Jesus são fortalecidos pelo Evangelho. Uma reação inesperada ao sofrimento. Eles apanham, eles são humilhados publicamente. E como eles saem? Sorrindo e cantando, cheios de alegria. É quase inacreditável, mas essa é uma das marcas mais poderosas do Evangelho. Mostrando que a alegria que o Evangelho nos dá, ela não vem pela ausência de dor, mas pela certeza da presença do Rei Jesus. A perseguição não enfraqueceu os apóstolos, os fortaleceu. Eles foram açoitados, mas foram fortalecidos.
Eles foram humilhados, mas também foram honrados. Eles foram feridos, mas saíram mais vivos do que nunca. Isso traz para nós uma conexão direta com os ensinos de Jesus. Porque Pedro estava lá quando Jesus falou: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, Mateus 5,10. Pedro estava lá quando Jesus falou, e registrado em Mateus 16:24, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pedro estava lá quando Jesus disse aquilo que foi registrado em João 15:20, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Mas agora Pedro não está apenas lembrando dos ensinamentos de Jesus, ele está experimentando aquilo que Jesus ensinou. Ele está vivendo a cruz de Cristo e, surpreendentemente, ele está cheio de alegria. É como se ele dissesse: agora sim, agora eu sei que eu estou no caminho certo. Está se cumprindo aquilo que Jesus disse. Eu estou sendo considerado digno de sofrer por Jesus, e isso para Pedro era uma honra. Aí eu te pergunto, onde está a sua fonte de força? E é interessante porque essa lógica apresentada no texto de Atos 5, a partir do versículo 12 até o 42, é algo muito contraintuitivo. Porque o mundo, ele vai buscar força onde? No sucesso, no reconhecimento, na segurança, no status. E onde os discípulos de Jesus encontraram isso tudo? Encontraram força na comunhão com o sofrimento de Cristo. Na comunhão daquilo que nós celebramos aqui ao partilharmos o pão e o cálice. Para onde isso aponta? O apóstolo Paulo também entende isso quando ele escreve lá em Filipenses 3:10 o seguinte: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Ou seja, não há poder da ressurreição sem cruz. Não há alegria profunda sem um custo real. Não há fé madura sem passar pelo fogo em algum sentido. O que te motiva a continuar? Você está cansado? Você está desanimado? Sentindo-se sem forças para continuar vivendo a fé cristã com coragem? Então ouça isso, meu irmão e minha irmã. A alegria que fortalece os discípulos não vem de resultados, mas de uma fidelidade profunda em Deus. A alegria que nos fortalece como discípulos, não depende do aplauso das pessoas, mas da aprovação de Deus. E Deus diz: bem-aventurado é você quando for insultado pelo meu nome, por causa do meu nome. Aqueles homens foram ameaçados a parar, mas isso fez eles continuarem mais e mais. Veja o versículo 42, diz que eles estavam todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de proclamar que Jesus é o Cristo. Eles foram intimidados a calar a boca. Resultado, pregaram ainda mais. A perseguição não silenciou a igreja, espalhou a chama do evangelho. A ameaça não destruiu a fé daqueles homens, mas refinou a fé daqueles homens. O sofrimento não os fez retroceder, os fez avançar com mais poder. Isso traz uma aplicação poderosa para nós nos dias de hoje. Esse texto deve ser um consolo para mim e para você. Deve ser um consolo não somente para aqueles nossos irmãos e irmãs que vivem em países hostis ao Evangelho, como Coreia do Norte, Sudão, Irã, Afeganistão, mas deve ser também um consolo para mim e para você. Deve confrontar a apatia da igreja no Brasil, no Ocidente, onde temos liberdade, mas às vezes nos falta ousadia. Por isso eu te pergunto, você está vivendo sua fé com coragem? Ou tem se calado, com medo de perder conforto, aceitação por determinado grupo e até mesmo influência? Por
Por isso eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. Você quer experimentar a alegria real? Então siga o modelo de Atos 5. Primeiramente, seja compassivo com os pobres de espírito. Seja fiel a Deus diante da oposição. E seja fortalecido pelo Evangelho, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Porque quem anda no caminho da cruz encontra a alegria da ressurreição. Quem vive para Jesus será sustentado pelo nome de Jesus. E quem sofre por Cristo jamais sofrerá em vão. Fiéis até o fim. Quando o Evangelho provoca bênção, mas também provoca oposição. O Evangelho é uma fogueira. Ela aquece os corações quebrados, mas também incomoda. A fumaça do Evangelho incomoda os olhos dos orgulhosos. O Evangelho cura os doentes, mas também expõe os sistemas de poder desse mundo que tentam oferecer segurança, paz e satisfação. O Evangelho oferece força aos seus discípulos, mas também provoca a perseguição. O Evangelho abençoa os pobres de espírito, os quebrados, os humildes, os desesperados. Mas ele também confronta os orgulhosos, os que querem manter o controle, o status, a reputação. O Evangelho fortalece os discípulos de Jesus, mesmo quando eles sangram, mesmo quando eles são humilhados. Eles seguem a Cristo com alegria, sustentados pela graça de Deus. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Há cura, há conforto e há coragem, mas nunca há neutralidade. Então eu te pergunto, você se aproxima de Jesus com pobreza de espírito ou com autossuficiência religiosa? Você está disposto a ser, em algum momento, mal interpretado, rejeitado ou até mesmo perseguido por causa de Jesus? Você encontra sua força, sua alegria, não em circunstâncias, mas na fidelidade ao nome de Jesus? Observe, eu não estou dizendo aqui que nós vivemos como cristãos em busca do sofrimento, não é disso que se trata o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, cristãos não vivem e não resumem o Evangelho como uma mensagem que visa evitar o sofrimento, como muitos falsos mestres tentam pregar hoje. Nós vivemos para glorificar a Cristo, independente da circunstância. E se o sofrimento vem, nós cantamos, nós pregamos e nós continuamos sustentados pela graça de Deus. Talvez você esteja nessa noite cansado, intimidado, talvez até mesmo decepcionado com a igreja, mas hoje o Espírito de Deus te chama a permanecer, a resistir o medo, a renovar o seu compromisso com o Evangelho, mesmo que isso lhe custe algo, a lembrar que você segue o Salvador, que foi crucificado e ressuscitou, se lembrando que em Cristo nós temos um sumo sacerdote que sofreu todas as coisas e por isso ele se identifica com o seu sofrimento. Em Cristo você tem esse sumo sacerdote que você pode descansar. Porque Jesus foi o primeiro a ser rejeitado, a ser perseguido, a ser injustamente condenado. Mas só que nesse sumo sacerdote nós temos a certeza que ele não apenas sofreu, mas ele venceu o sofrimento. E agora ele diz a você que está sofrendo, não tenha medo, eu estarei com você, eu já venci o mundo. Se você quer viver uma fé real, profunda, uma fé transformadora, então abraça a cruz de Cristo, abraça o Evangelho, proclame o nome de Jesus e descubra uma alegria que ninguém, que o mundo não é capaz de roubar. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Deus Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça que nos sustenta. A graça que nos sustenta diante do sofrimento, diante da perseguição.
A graça que nos cura, que nos transforma, que transforma o nosso coração quebrado e refaz de novo. Que a tua graça se manifeste em nosso meio aqui hoje. Que ela traga restauração e cura a corações quebrados, a vidas despedaçadas, a pecadores, mas que ela quebre também aqueles que se achegam a ti com orgulho. Que eles possam entender que o Evangelho não é apenas uma força a mais, mas Jesus é tudo que nós precisamos. E não há outro modo de nos chegarmos a ti, a não ser como quebrados, falidos, pobres espiritualmente, que somos dependentes totalmente do Senhor. Que essa palavra nos fortaleça, nos cure e nos encoraje a viver em missão. Que a tua palavra seja aplicada nos nossos corações e que possamos sair daqui nessa noite ainda mais fortalecidos no poder que há nela. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.